Cara, eu já falei, cara, os deuses da Fórmula 1, eles precisam, nesse momento nosso de necessidade do entretenimento, eles precisam punir as pessoas que já foram dormir. Eles precisam fazer isso pela gente. Na madrugada desse domingo, o impossível aconteceu. Não só o Verstappen, o nosso Peixoto, não venceu a corrida, como ele ainda abandonou por conta de um problema no carro. Isso fez com que tivéssemos uma corrida excelente? Não. Mas na fase que nós estamos, só de não ter tocado o hino da Holanda pela 100ª vez consecutiva, já é um motivo para a gente celebrar. Assim como eu também vou celebrar se você se inscrever aqui no canal, já que eu tô aqui mais uma vez salvando a sua segunda-feira com o nosso Resumo Ludibriato. E quem também tá prontinho para te salvar é o pessoal da Kaspersky. Se você clicar no link aqui embaixo e usar lá no carrinho o cupom LUDGERO com tudo maiúsculo, você vai poder proteger o seu dispositivo por um ano por menos de R$4 por mês. E aquele papo de que antivírus é pesado, vai atrapalhar a performance do seu PC, nada disso tem com a Kaspersky, porque eles sabem como é importante para você ter o máximo de proteção e também o máximo de desempenho. Então não perde tempo, tá? Clica no link aqui embaixo, usa o cupom LUDGERO, tudo maiúsculo, e aproveita a promoção para manter o seu dispositivo totalmente protegido, beleza? A baguncinha já começou na sexta-feira, isso porque Alexandre Albon perdeu o controle do carro no mesmo lugar que no ano passado e acabou indo inspecionar o muro bem de pertinho. Só que o chassi do carro dele ficou muito danificado e a equipe Cometa não tinha um chassi reserva. Aparentemente, eles ficaram muito para trás com a produção do carro desde as férias e não tinham um chassi extra já pronto. Mas para que se preocupar com isso, né? Chassi extra, tendo 2 corridas de rua seguida, bobeira. Por conta disso, a Williams só tinha um carro disponível para o restante do final de semana inteiro, que era justamente o carro de Sargento Logan. E bom, você já está imaginando o que foi que aconteceu aqui, né? Simplesmente eles pegaram o carro do Sargentão, entregaram na mão do Albon e falaram: vai lá, filhão, faz teu nome. Obviamente que isso foi um duro golpe pro Sargentão, mas assim, a verdade é que a Williams só corre com um carro já tem bastante tempo, né? Com todos os 3 treinos livres sendo liderados por outros pilotos ao invés do Peixonauta, a gente chegava no sábado com a expectativa de ver se alguém finalmente ia conseguir superá-lo, né? Além também de ver se o Albon não ia pagar o mico do século de quebrar 2 carros no mesmo final de semana. Com apenas 19 carros, a vida de alguns seria mais fácil no Q1. E foi o caso de Esteban Ocon, que conseguiu fazer o trator da Aline avançar para o Q2, diferentemente do seu companheiro Pierre Gasly, que foi eliminado assim mesmo. Também foi uma surpresa a eliminação de Hulk, que costuma sempre muito bem no sábado, e a de Ricardão. O piloto do algodão Apollo acabou tendo a sua volta deletada e ia largar no fundão na sua corrida em casa. Goiano Jô fechou o grupo da galera que foi pro chuveiro mais cedo. No Q2, mais surpresas, ou nem tanto, né? Já que tivemos a eliminação de Lewis Hamilton no P11. Jorge Russo, seu companheiro, ficou logo à frente em 10º e conseguiu avançar. Albon tentou levar a Cometa para o Q3, mas não conseguiu, largando de 12º. Também foram eliminados Valtteri Galochas, MC Kevinho e Ocon. No Q3, Comic Science foi o primeiro a abrir os trabalhos com uma excelente volta. Só que aí, simplesmente, o Peixonauta decidiu aparecer e colocar 3 décimos em cima do espanhol. Leclerc, Pérez e as McLaren até tentavam se aproximar,
Na segunda tentativa, o piloto da Red Bull mostrou que os treinos não estavam significando muita coisa. Foi lá e abaixou ainda mais o tempo, entrando na casa dos 15 segundos. Comic Sainz até começou com uma boa volta e tendo a melhor primeira parcial, mas perdeu tempo mais para o final e melhorou a sua volta, mas ficou mesmo em segundo. Chico Pires ficou em terceiro, só que ele foi punido por atrapalhar o Hulk e acabou perdendo 3 posições, largando da 6ª posição. Chegamos no domingo para a corrida. As luzes se apagam, você já sabe o protocolo, né? Larga bem Max Verstappen, ele vai cortar 2 faixas para a direita, quase atropelar o motoboy, acertar um ônibus na faixa exclusiva, vai manter a posição na primeira curva e depois ele vai embora, né? Daí antes mesmo de liberar o DRS, ele já tá mais de 1 segundo na frente, né? E... pera... dessa vez não foi assim? Já na volta 2, o Comic Sainz conseguiu usar o DRS, aproveitou a longa reta para colocar de lado e ultrapassar o Peixoto, assumindo a primeira colocação. Mas isso seria só uma questão de tempo, não é mesmo? A qualquer momento o Peixoto vai abrir a asa também, vai passar de volta, vai embora. Gente, tem uma fumaça saindo do carro do Peixonauta ou eu liguei a TV em outra F1? Já na largada ele percebeu que tinha algo estranho, mas ele imaginou que pudesse ser algo com um acerto do carro. Acontece que simplesmente o freio de uma das rodas do carro do Peixoto ficou travado desde a largada. Então ele largou, deu 4 voltas na pista e o freio lá, ó, travadão! Era como se ele estivesse andando com o freio de mão puxado, saca? E aí, por conta disso, o freio começou a superaquecer até pegar fogo, né? E o fogo não foi pequeno não, porque detonou totalmente a roda, além de ter danificado outras partes do carro. Com isso, ele foi se arrastando até os boxes e abandonou a prova. Na verdade, eu esperei umas 20 voltas para ver se ele tinha abandonado mesmo, né? Porque se os caras da Red Bull consertam o carro dele e mandam ele de volta para a pista, tinha o risco dele ganhar assim mesmo. Para garantir, era melhor alguém aproveitar quando ele entrasse numa sala, deixava ele trancado lá dentro até a bandeirada, né? Com a certeza de que a gente não ia ter o hino da Holanda, o clima da corrida ficou mais leve. O problema é que se não tínhamos mais a presença do Peixonauta, o primeiro colocado era um cara em aviso prévio e que 2 semanas atrás ainda tinha feito um alívio de peso. Comic Sainz, o desempregado do ano e inimigo do apêndice, decidiu que ele ia ser o Peixoto do dia e simplesmente começou a ir embora sem dar chance para ninguém. E aí lá pela volta 16, com quase todos os pilotos já tendo feito a sua primeira parada, o motor do caminhão da Mercedola acaba indo de Max Verstappen. Meu Deus, como é que é? Estranho poder falar isso, né? O piloto inglês para o carro numa agulha do guardrail, mas a direção de prova opta por lançar um safety car virtual a si mesmo para garantir. Quem se dá bem é Jovem Alonso, que tinha largado de pneus duros e estava em primeiro porque ele não tinha parado ainda. Ele aproveitou esse desconto no atraso para poder fazer a troca e voltar na 5ª posição. A corrida foi passando e Comic Sainz seguia tendo seu dia de Peixoto lá na frente. A única diferença é que ele não tinha 20 segundos de vantagem, mas ele liderava confortavelmente e a galera de trás não conseguia chegar. Enquanto isso, o outro carro da Red Bull, com o Chico Pires, ia tentando tirar o atraso por ter largado mais para trás, né? Passando primeiro Jorge Russo e depois Jovem Alonso. Depois, a McLaren pediu para que Oscar Piastri e Lando Norris trocassem posições, já que o piloto inglês tinha um ritmo melhor e estava tentando buscar o Leclerc no P3. E ele até foi tirando essa diferença de tempo e estava mais rápido que o piloto Monegasco. Mas a equipe do Pocotó decidiu se antecipar e chamou o Leclerc para os boxes para a segunda parada. Na volta para a pista, por muito pouco ele não é ultrapassado, mas conseguiu se manter na frente do Chico Pires, que também estava brigando com o Jovem Alonso. Depois disso, a briga que a gente ia ter na corrida seria entre os 2 carros da Super Haas e Alexandre Albon. Na primeira, o alemão conseguiu se defender do piloto da Cometa, manteve a posição e foi embora. Depois, com o andar da corrida e o busão do Albon tendo feito as paradas antes dos concorrentes,
ele acabou ficando com pneus piores mais para o final e sofreu a pressão do MC Kevinho pelo P11. O Albon até se defendeu bravamente algumas vezes, até que finalmente foi superado pela Super Haas. Mas aí você pensa, pô, Lud, mas tudo isso por causa de um P11, os caras não vão pontuar do mesmo jeito. Então, eis que na última volta da corrida, quando o Jorge Russo ia para o ataque para cima de Jovem Alonso, ele perdeu o controle do carro, foi para a brita, atingiu o muro e voltou para o meio da pista, com o carro inclusive ficando por cima de uma das rodas. Ele chegou a abrir o rádio desesperado pedindo uma bandeira vermelha, porque ele sabia que ele estava numa situação de muito risco. Mas ainda bem, a direção de prova reagiu rápido ao ativar o safety car virtual e o Stroll, o nosso mãozinha que vinha logo atrás, conseguiu desviar a tempo também. Apesar de tudo, ele se saiu bem do carro e sem nenhum ferimento. E no final, mais uma vitória do Peixoto, ou melhor, perdão, vitória de Comic Sans, que teve o seu dia de Peixoto e não deu chance para a concorrência. Para você ver o que um emprego e um apêndice a menos não podem fazer para o homem, né? Eu só espero que o Peixoto já tenha tirado o apêndice dele, porque se ele ainda tiver e decidir tirar, aí acabou de vez. Detalhe, terceira vitória de Comic Sans na categoria e nessas 3 o Jorge Russo abandonou num acidente. Próxima corrida que o espanhol estiver liderando, eu acho melhor o Jorjão já ir levando o carro para a garagem, né? Leclerc ficou em segundo e Lando Norris fechou o pódio. Oscar Piastri ficou em quarto, Chico Pires em quinto, Jovem Alonso cruzou ali em sexto, porém a direção de prova considerou que ele foi culpado pelo acidente do Jorjão, dizendo que ele havia tido um comportamento errático naquele momento da disputa, já que a telemetria mostrava que ele tinha freado 100 metros antes de como ele estava fazendo ali durante toda a prova, e que isso era perigoso por conta do espaço entre os carros e o fato de ali ser um trecho muito rápido da pista. Por conta disso, o espanhol tomou uma punição de 20 segundos, convertida do que seria um drive-thru, né, se a corrida estivesse rolando, e acabou caindo para a 8ª posição, com o seu companheiro Mãozinha herdando a 6ª posição e simplesmente Yuri Tsunami na 7ª colocação. E para fechar o top 10, a Super Haas, que tá demais, conseguiu colocar os seus 2 pilotos lá e marcaram 3 pontos na corrida, chegando a 4 no campeonato, ficando atrás apenas do menino de 18 anos que foi escalado em cima da hora para dirigir um carro de Fórmula 1 numa corrida pela primeira vez e que no final da prova estava batendo a cabeça no assento, parecendo uma bolinha de pino. Alexandre Albon acabou ficando na posição Yuri Tsunami, ou seja, primeiro de quem não ganha absolutamente nada, e acabou marcando os mesmos pontos do que o seu companheiro, que sequer correu. Mas olha só, se na corrida anterior o Comic Sans não pôde correr e nessa ele ganhou, então se nessa o Sargentão não pode correr, e um destaque final aqui também para a equipe Chute, que conseguiu a proeza de ter problema com a porca mais uma vez. Eu não tô brincando não, tá? Dessa vez eu acho que eles levaram o nome deles muito a sério, porque a porca saiu voando longe na hora da parada, né? Certeza que alguém deve ter dado um chute nela. E foi isso. A gente se vê agora daqui a 2 semaninhas pro GP do Japão, mais uma na madrugada. Mas dessa vez, o Peixoto vai vir com um sangue no zóio que é capaz dele dar a volta até no segundo colocado. Pode anotar aí e me cobrar depois. Assim como eu vou te cobrar também de deixar o like aqui e se inscrever no canal, beleza? A gente se vê. Um abraço, valeu e fui!